Fala, meus queridos, povo abençoado por Deus. Estou passando aqui mais uma vez para gravar, né, para deixar uma palavra do coração de Deus, né, para o seu coração, para o meu coração, né, irmãos? Porque todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor me usa para falar com vocês aí, o Senhor também fala comigo, né? E assim nós nos alimentamos da palavra do Senhor, né? Porque Jesus falou para o diabo ali no deserto, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que sai da boca de Deus, né? De repente você está aí, sabe, trilhando, passando por um deserto, né, irmãos? Mas se você ouvir a voz de Deus, se você se alimentar da palavra de Deus, sabe, você vai ter forças para caminhar por esse deserto. Você vai ter força, sabe, para sair desse deserto, né, e entrar na terra prometida, né? Porque a palavra de Deus é que nos mantém, sabe, em pé. É o que nos vivifica, né, irmãos? É o que nos fortalece, né? E hoje pela manhã, sabe, eu amanheci com vontade, sabe, de falar a palavra do Senhor, né? Amanheci com vontade, na verdade, de anunciar as misericórdias do Senhor, né? Porque o salmista ali, né, no Salmos 92, né? Eu estava até lembrando desse versículo agora há pouco, né? Ali ele escreveu, né? É, bom é dar graças, é render graças ao Senhor, né? Cantar louvores ao Senhor, né? E anunciar pela manhã, né, as misericórdias do Senhor, né? E durante as noites, né, as suas fidelidades, né? Então eu amanheci, sabe, irmãos, essa manhã com vontade, sabe? Eu amanheci com vontade de, sabe, de testemunhar, de falar, sabe, das misericórdias do Senhor, né? De contar as misericórdias do Senhor, né? Porque as misericórdias do Senhor, sabe, são os milagres, sabe, os livramentos e as bênçãos que nós recebemos, né, irmãos? As misericórdias do Senhor, sabe, é tudo aquilo de bom que o Senhor faz conosco, porque tudo aquilo de bom que o Senhor faz conosco, sabe, é fruto, é resultado dessa misericórdia, né? A misericórdia do Senhor, sabe, é o que nos livra, é o que nos mantém em pé, sabe, é o que nos livra de muitas coisas. Aliás, o profeta Jeremias, né, ele falou ali, né, ali não, né, aqui em Lamentações, né, que eu vou ler com vocês, né, agora, mas ele falou aqui em Lamentações, né, no capítulo 3, né, no versículo 22, né, que as misericórdias do Senhor, né, são a causa de não sermos consumidos, né, irmãos? Porque as suas misericórdias não têm fim, né? Então, as misericórdias do Senhor, sabe, é a causa de eu e você não sermos consumidos, né? Consumido pelas lutas, consumido pelos desertos, consumidos pelos problemas, consumido pelas adversidades, né, irmãos? Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, né? Os problemas, as lutas, as dificuldades, os demônios já teriam nos consumido, já teriam nos destruído, já teriam nos derrotado, não é verdade, irmãos? Então amanheceu hoje com vontade de anunciar, sabe, de contar, de falar das misericórdias do Senhor, né? E as misericórdias do Senhor também, sabe, é ouvir a palavra do Senhor, né? Porque nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nós recebemos a mensagem do Senhor, sabe, irmãos, é por pura misericórdia, graça, né, e amor do nosso Deus, né? Então Jeremias ele falou que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, não é verdade, irmãos? Você só não foi consumido pelas lutas, é por causa das misericórdias, né, do Senhor, sabe, que estão sobre a sua vida. E a mensagem, inclusive, que eu deixei, sabe, anteriormente, era exatamente no livro do profeta Jeremias, né? Porque foi o Jeremias quem citou, né, quem falou essas palavras, né? E a mensagem que eu deixei agora há pouco aí, né? Você que não acompanhou, quiser acompanhar, né? Uma palavra muito forte ali em Jeremias no capítulo 17, né? A partir do versículo 4, né? Onde o Senhor Deus, né? Ele vai dizer ali que maldito o homem que confia no homem, né? Faz da carne mortal o seu braço, né? E aparte o seu coração do Senhor, né? E ali ele compara o homem que confia no homem como o arbusto, né, irmãos? Uma plantinha que foi plantada no meio ali do deserto, né, irmãos? Na terra salgada e inabitável, né? Mas em seguida ele traz a comparação, o contraste, né? Porque já o bendito, né? Que é o abençoado, é o feliz, é o realizado, né? O que confia no Senhor e que cuja esperança é o Senhor, ele já é como uma árvore plantada, né, junto ao ribeiro de águas, né? Que não se perturba, né, quando vem a secura, a sequidão, né?
E no ano de sequidão nem deixa de dar frutos, né, irmãos? E assim, né, sabe, é a vida daquele que confia nos homens, né? Porque aquele que confia nos homens, né, ele é como uma árvore, um arbusto plantado no deserto, né? Mas aquele que confia em Deus, a palavra fala que ele é como uma árvore já plantada, ou seja, juntinho, né, ali das águas do ribeirão que é Deus, não é verdade, irmãos? E uma vez juntinho de Deus mesmo que venha, sabe, a sequidão, sabe, o ano da sequidão, como o próprio Deus vai dizer, né? Ele não vai se perturbar, aquela árvore não vai, sabe, se perturbar, a folha não vai ficar seca, né? Vai permanecer verde, né? E nem vai deixar de dar frutos, né? E essa é a mensagem, sabe, que eu quero até complementar para você que está aí na escuta dessa pregação. Porque de repente você está passando, sabe, o ano de sequidão na sua vida. De repente você está passando, sabe, o ano da estiagem na sua vida. De repente você está passando, sabe, uma temporada de crise financeira, sabe, crise sentimental, crise emocional. Você está vivendo uma fase de sequidão, de estiagem, né? Espiritualmente falando, mas se você, sabe, é como uma árvore que foi plantada ao ribeiro de águas, que é Deus, né? Ou seja, se você está na dependência de Deus, se você está na presença de Deus, se você está quedado aos pés do Senhor Jesus, se você está esperando no Senhor, se você está confiando no Senhor, então mesmo que você esteja no ano de sequidão, você não vai se perturbar, entendeu? Você não vai deixar de dar frutos, entendeu? Olha que revelação forte. Você pode estar passando o pior tempo de sequidão, de crise, sabe, financeiramente, sabe, espiritualmente na sua vida. Mas se você é como aquela árvore que foi plantada ao ribeiro de águas, se você está juntinho de Deus, né, se você está na dependência do Senhor, você não vai deixar de dar frutos. Ou seja, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ter bênção para contar, você vai ter milagre para testemunhar, você vai ter, sabe, bênção para testemunhar, mesmo no tempo de seca, mesmo no tempo de estiagem. Você vai prosperar, você vai vencer, você vai prosperar, você vai progredir, você vai avançar. Porque você é como uma árvore que foi plantada ao ribeiro de água. Suas raízes estão voltadas para o ribeiro que é Deus, né? Agora, se você é uma pessoa rebelde, uma pessoa teimosa, se você é uma pessoa que, sabe, só confia em homens, uma pessoa que só depende de homens, uma pessoa que só espera em homens, ou se você é uma pessoa que sabe que confia nos seus recursos, que confia em si próprio, que confia na força do braço, aí, no tempo de sequidão, no tempo de estiagem, você vai sofrer, você vai sucumbir, você pode até correr o risco de secar, né? Porque a árvore, quando ela está plantada longe, distante do ribeiro das águas, né? No tempo de secura, no tempo de estiagem, ela pode até mesmo secar, né? Porque não vai ter água ali, né? Para manter ela viva, né? Ela vai desidratar, ela vai secar, ela não vai conseguir dar frutos. Se você é uma pessoa que confia, sabe, mais em homens do que em Deus, você espera mais em homens do que em Deus, se você espera mais nos políticos do que em Deus, se você espera mais no advogado do que em Deus, se você confia mais no médico do que em Deus, se você confia mais nos políticos do que em Deus, aí no tempo da sequidão, você vai sucumbir, você vai sofrer, você vai se perturbar, você vai se afligir, você vai se desesperar, porque você, sabe, não vai saber como resolver a situação, você não vai saber como lidar com as adversidades, você possivelmente vai reduzir os seus frutos ou vai chegar ao ponto de não produzir frutos nenhum. Por isso confia em Deus mais do que nos homens e espera em Deus mais do que nos homens. Confia na palavra de Deus mais do que na palavra desse ou naquele e espera mais na palavra de Deus do que na palavra desse ou daquele. Porque aquele que confia no homem é maldito, mas aquele que confia em Deus, ele é bendito. Deus, ele quer que sejamos benditos, sabe? Que sejamos bem-aventurados. É possível que o maldito ele venha se tornar bendito se ele deixar de confiar em Deus, se ele deixar de confiar nos homens para confiar em Deus. Mas se o bendito também ele confiar nos homens, sabe, e deixar de confiar em Deus, aí ele se torna também um maldito, né? Diante da palavra do Senhor. Então é necessário, meus irmãos, que venhamos confiar, né, irmãos, no nosso Deus. Aleluia. A palavra que o Senhor me deu aqui, irmãos, ela está em Lamentações também, né? Eu já citei até Lamentações, né, no começo da mensagem.
Mas é Lamentações e no capítulo 4, né? Onde vai falar sobre os sofrimentos do cerco, né? Por que os sofrimentos do cerco, né? É porque nesse período da história Jerusalém, a cidade de Deus, né? Ela estava, na verdade, cercada, né, irmãos? Cercada pelos inimigos, né? Cercada pelos adversários, né? Cercada pelos exércitos do rei Nabucodonosor, né? Cercada exatamente no intuito, sabe, de tomar a cidade, de invadir a cidade, né? A palavra fala aqui, no livro de Jeremias, esse cerco ele durou aproximadamente 2 anos antes do inimigo de fato invadir, né, irmãos? Porque muitas das vezes antes do inimigo, sabe, ele invadir a vida de alguém, antes do adversário ele sabe invadir a terra de alguém, antes do adversário ele invadir a casa de alguém, antes do adversário ele invadir, sabe, a vida daquela pessoa. Muitas vezes primeiro ele vai cercar, entendeu? Ele vai cercar a vida daquela pessoa. Ele vai cercar, sabe, o terreno daquela pessoa, o território daquela pessoa, a casa daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Sabe, exatamente no intuito de fazer, sabe, com que aquela pessoa ela venha se enfraquecer espiritualmente, né? Porque quando o inimigo aqui ele cercou o povo de Deus, né, o povo de Judá, o intuito do cerco, né, até porque era uma estratégia militar, né? O intuito de cercar aqui era esperar com que o povo viesse, sabe, enfraquecer. Porque a palavra cerco, ela sugere o quê? Ela sugere que não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? Imagina uma cidade cercada por um exército muito mais poderoso, forte, né? Um poder bélico militar. Muito mais grande, né? Muito mais poderoso, né? Não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder, né? E nos tempos aqui, nos tempos bíblicos, né? Nos tempos antigos, né? Uma das estratégias de guerra, estratégias militar, era exatamente, sabe, o cerco, irmãos, o cerco militar. Porque diante do cerco, sabe, aquela população ali iria enfraquecer, né? Fisicamente, né? Não ia ter pão para comer, não ia ter água mais para beber. Porque o intuito, né, a estratégia do inimigo era fazer exatamente, sabe, com que o povo viesse se enfraquecer, né? Uma vez que o pão ia acabar, né? Uma vez que a fome ia começar a reinar, né, irmãos? É igual aconteceu a mesma coisa ali na passagem de 2 Reis, né? Ali no capítulo 6, né? Quando o rei da Síria também ele cerca a cidade de Samaria, né? E a situação ficou tão feia ali, né, que as mães, inclusive, elas chegaram a comer, né, o próprio filho, né, porque o povo estava passando fome, né? Samaria estava passando fome. E esse é um dos motivos, sabe, de o inimigo ele trazer esse cerco, para trazer, sabe, um enfraquecimento, sabe? Ali, uma vez que não tem comida, não tem alimentação, né? E o cerco também ele acaba trazendo o que é aquela pressão psicológica, né? O cerco ele acaba trazendo aquela angústia, aquele medo, aquela preocupação, porque a pessoa que está ali cercada, entendeu? O pensamento dela é que a qualquer momento o inimigo vai invadir a terra, a qualquer momento o inimigo ele vai invadir, né, o território, né, irmãos? Então, olha a estratégia do inimigo, né? Porque muitas vezes o inimigo ele cerca a vida de uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa que não tem Deus, né? Uma pessoa que ela está distante do Senhor. Ele cerca e muitas das vezes ele vai esperar, sabe, aquela pessoa, sabe, enfraquecer ali, às vezes até espiritualmente, né? Porque o diabo ele é covarde, irmãos. Satanás ele não ataca eu e você quando estamos fortalecidos espiritualmente, não. O diabo ele ataca eu e você quando estamos enfraquecidos espiritualmente. Se tem um momento onde o inimigo ele se levanta contra você, sabe, ele ataca você, ele tenta te destruir, ele tenta acabar com você, ele tenta te matar, ele tenta, sabe, destruir a sua vida. Não é quando você está forte, não é quando você está forte espiritualmente, sabe, nutrido pela palavra de Deus, não. Porque ele sabe que se ele investir, ele vai perder feio. Ele sabe que se ele investir, ele vai ser, sabe, derrotado. Ele não vai conseguir ter bom êxito, ele não vai conseguir, sabe, acabar com você uma vez você forte. Mas aí ele espera você enfraquecer, ele espera você, sabe, enfraquecer na fé, enfraquecer na esperança, enfraquecer na espiritualidade, sabe? Ele espera em algum momento ali você começar a dar sinais de fraqueza espiritual, para que então ele possa se aproveitar, sabe, dessa sua fraqueza, para tentar te destruir, para tentar acabar com você. Porque o Satanás ele vê mais probabilidade, possibilidade, sabe, de nos destruir.
exatamente quando estamos, sabe, enfraquecidos, né? É por isso que tem uma palavra na Bíblia onde a palavra fala que os inimigos do povo de Deus, né? Se eu não me engano, os amalequitas, né? Eles se levantaram contra o povo de Deus ali no deserto, assim que eles saíram ali da terra do Egito, né, irmãos? E eles estavam no deserto, né? Eles se levantaram contra o povo de Deus no deserto, quando Israel estava fraco, cansado e debilitado. Então, é exatamente a forma que o diabo age. O diabo, ele se levanta contra as nossas vidas quando nós estamos fracos, cansados e debilitados, sabe? Espiritualmente falando. E principalmente se a gente está num deserto, irmãos. Porque quando a gente está no deserto, é aí que o diabo muitas vezes ele se aproxima, sabe? Para tentar nos destruir. Aliás, o diabo ele se aproximou de Jesus para tentar destruir Jesus. Jesus estava onde? Estava no deserto, né? Estava no deserto que jejuando já há 40 dias, né? 40 noites, né? Fisicamente ele estava enfraquecido, né? A carne dele estava enfraquecida, né? Mas o espírito dele estava fortalecido, né, irmãos? Mas mesmo assim ele se aproximou ali de Jesus e sugeriu aquelas tentações no intuito de levar Jesus à queda, porque a tentação ela vem, sabe, no intuito de nos levar à queda, né? Uma vez que nós estamos de pé. Mas olha só como o diabo trabalha, né, irmãos? É quando estamos enfraquecidos que ele se levanta contra as nossas vidas, né? Principalmente se ele vê a gente num deserto, sabe? Porque o diabo ele não perde, sabe, oportunidade para nos atacar, para nos destruir. Aliás, se tem alguém que não perde oportunidade é o próprio Satanás, né, irmãos? Muitas vezes eu e você já perdemos, sabe, oportunidades na vida, né? Muitas vezes eu e você já deixamos oportunidades, sabe, escapar. Muitas vezes eu e você já perdemos muitas oportunidades, sabe, de ser vencedores, vitoriosos, de prosperarmos, sabe, de vivermos algo grande da parte de Deus. A gente já perdeu muitas oportunidades na vida, sabe, mas o diabo ele não perde oportunidades, pelo contrário, ele tenta se aproveitar de todas elas, né? E as oportunidades, sabe, ali que o diabo vê, que o diabo enxerga, exatamente para nos destruir, para nos acabar, porque esse é o papel do adversário, né? Jesus falou que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, né? E é o que o diabo faz, né? Ele veio para roubar, para matar e para destruir, né? Ou seja, o diabo não veio para fazer ninguém feliz, não veio para prosperar a vida de ninguém, não veio para enriquecer ninguém, não veio para mudar a vida de ninguém, não. Quem muda a vida das pessoas, quem enriquece as pessoas, quem prospera a vida das pessoas, quem realiza os sonhos das pessoas, quem faz as pessoas felizes, sabe? Quem traz felicidade para as pessoas é o nosso Deus, né? Tanto é que Jesus ali em seguida ele fala, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Jesus falando, né? Mas eu vim, ou seja, Jesus, né? Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E essa é a vida que Deus ele tem, sabe? Para mim e para você, né? Mas é necessário obedecer, é necessário, né, fazer a vontade do Senhor, né? Então, né, a palavra fala, né, os sofrimentos do cerco, né? Os sofrimentos porque o cerco ele causa, sabe, tudo isso. É fome, sabe, é a sede, sabe, irmãos? Uma vez que não tem, sabe, como mais ter alimento, uma vez que o alimento vai se esgotando, né, ali dentro da cidade, por causa do cerco, do inimigo, do adversário, né? E o sofrimento também é o psicológico, né, irmãos? É o desespero, né, irmãos? Porque o cerco, ele causa tudo isso, sabe? E de repente, quem sabe eu não falo com alguém, algum irmão aí, que você está sofrendo psicologicamente, você está sofrendo na mente, você está sofrendo, sabe, por causa de uma situação, um adversário que de repente tem cercado você, a sua casa, a sua vida, né? Mas olha só o que Deus vai falar conosco, né? Através da meditação, através da reflexão, né? Na verdade, ele já está falando muitas coisas, né, irmãos? Mas o Senhor ele tem sempre algo mais, né, a acrescentar, né, para cada um de nós, né? Então, olha só agora o versículo 1, né, no capítulo 4, os sofrimentos do cerco, né? Eita Deus, vamos ver o que Deus vai falar conosco, né? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. Irmão, o Senhor me deu essa palavra ontem foi sábado, né? E pela manhãzinha, né, de manhã, o Senhor ele falou muito forte ao meu coração, sabe? Através desses versículos aqui, né? Como se escureceu o ouro, né?
como se mudou o ouro refinado, né? Como estão espalhadas as pedras do santuário, né? Você possivelmente conhece, né? Ou de repente talvez nem conhece a palavra refinado, né? Porque o que é algo refinado? O que é um alimento refinado? O que é um açúcar refinado, né? O que é um sal refinado, né? Refinado é todo aquele produto, sabe? Refinado é tudo aquilo, sabe, que passa por um processo, sabe, aonde aquele processo vai tirar tudo aquilo, sabe, que é impureza, tudo aquilo que é sujeira, sabe? Tornando, sabe, aquele produto, sabe, aquele alimento, sabe, aquela pedra preciosa, sabe, aquele objeto é totalmente puro. A palavra refinado é basicamente isso, é um processo aonde, sabe, um alimento, sabe, aonde uma pedra, ela vai passar por esse processo, e esse processo ele vai, na verdade, sabe, limpar, ele vai trazer uma purificação, sabe, para aquele alimento, para aquele processo. Ele vai, sabe, se tornar totalmente puro, irmãos. Isso daí, sabe, falou muito ao meu coração. Porque quantas das vezes, sabe, Deus ele não permite eu e você passarmos por processos exatamente para que nós venhamos nos tornar crentes refinados espiritualmente, né? Para que nós venhamos, sabe, nos tornar pessoas refinadas espiritualmente, né? Ou seja, Deus permite, sabe, os processos, que são as lutas, sabe, as adversidades, as aflições, as dores, né, os desertos, né, irmãos, e o próprio fogo, né, como você vai ver na meditação. Deus permite muitas das vezes o fogo, sabe, exatamente para nos purificar, sabe, para tirar de nós as impurezas, para tirar a sujeira, sabe, para tirar, sabe, tudo aquilo que é mancha, tudo aquilo que é impureza, para que assim nós possamos, sabe, nos tornar mais e mais puros, sabe, e purificados diante da presença do Senhor, né? De repente você está passando por um fogo terrível aí. Na verdade, esse fogo que o próprio Deus está permitindo, esse fogo aí não é para te queimar, sabe, não é para destruir você, não é para que você venha ser desfeito com esse fogo, né? Mas esse fogo que o Senhor permite exatamente para tornar você mais puro, é para tornar você, sabe, mais limpo, é para purificar, sabe, os seus olhos, para purificar a sua mente, para purificar, sabe, o seu corpo espiritual, para purificar o seu coração, para purificar o seu íntimo, para purificar você espiritualmente falando, sabe, purificar das mágoas, purificar do pecado, purificar os pensamentos sujos, purificar das coisas, sabe, que sujam o nosso coração, que suja a nossa vida espiritual, sabe, purificar de tudo aquilo que é impureza, sabe, que muitas vezes está na minha e na sua vida. Então é por isso que Deus ele permite, sabe, o processo do fogo para tornar eu e você, sabe, cada vez mais puro. Aleluias. E quanto mais, sabe, nós passamos pelo fogo, mais puro nós vamos nos tornando, não é verdade, irmãos? E aqui o Senhor ele falou, né, como se escureceu o ouro, né? Como se mudou o ouro refinado, né? Nesse caso aqui, irmãos, essa palavra ouro, ela chama muito a minha atenção, né? Porque primeiro que quando o ouro, ele passa pelo fogo, né? Ele passa pelo processo do fogo, né? O ouro, ele se torna, sabe, cada vez mais puro, quanto mais ele passa pelo fogo. E só que mesmo diante, sabe, dessa situação, né? Mesmo ele se tornando cada vez mais puro, ele também pode se escurecer o ouro, né? Tanto é que o profeta Jeremias aqui, né, inspirado por Deus, ele fala, né, como se escureceu o ouro. Porque o ouro, por mais que ele passe pelo processo do fogo, por mais que ele passe, sabe, pelo processo de purificação, se não houver um cuidado, sabe, ali com o ouro, se não houver um cuidado, ele pode exatamente o quê? Se escurecer. Se escurecer, sabe, por causa da oxidação, por causa de alguma sujeira, por causa de alguma poeira. Se não houver o cuidado com o ouro, ele pode exatamente escurecer, ou seja, mudar de cor. Ele pode perder o brilho, ele pode se tornar escuro, o ouro. Sabe, ele pode ter aquele brilho dele ofuscado, sabe, por alguma sujeira, alguma mancha, sabe, que ao longo do tempo, sabe, acabou, sabe, surgindo, aparecendo, sabe, alguma camada de sujeira que acabou se formando sobre aquele ouro, né, que é uma das pedras mais valiosas e preciosas que há, né, irmãos, e que existe. E foi isso que Deus, sabe, falou fortemente ao meu coração, né.
Porque muitas das vezes, sabe, o pecado, sabe, a desobediência, sabe, as nossas falhas e os nossos erros pode exatamente, sabe, levar eu e você a nos escurecermos espiritualmente. Sabe, os nossos pecados, a mágoa, sabe, um pecado que nós cometemos. A falta de perdão, né, porque às vezes alguém nos machuca e a gente não quer perdoar, né, irmãos? A falta de humildade, né, um coração orgulhoso, vaidoso, soberbo, né? E a prepotência, sabe, irmãos, muitas vezes pode levar eu e você a nos escurecermos, sabe, espiritualmente falando. Muitas vezes pode levar eu e você, sabe, a ter o nosso brilho, sabe, ofuscado por causa do pecado, por causa da mágoa, por causa do orgulho, sabe, aflorado, por causa da vaidade, sabe, aflorada dentro dos nossos corações. Então, sabe, essa palavra ela falou, ela tocou fortemente ao meu coração, né? Como se escureceu o ouro, né? Como se mudou o ouro refinado, né? Porque, sabe, tem muito ouro refinado por aí, sabe? É o crente de ouro, né? Tem muito ouro refinado por aí, sabe? Tem muito ouro que passou, sabe, por um processo, mas que diante de uma conquista, que diante de uma vitória, sabe? Que diante de uma bênção, sabe? Acabou por não vigiar, acabou por não guardar o coração, sabe? E acabou, sabe, se tornando vaidoso, soberbo, orgulhoso. Ou alguém machucou, alguém feriu, sabe? Aquele ouro, aquela pedra preciosa, né? E hoje ele está cada vez mais, sabe, perdendo o brilho, já não brilha mais como antes brilhava, já não, sabe, tem aquele valor que antes tinha, por causa da sujeira, por causa do pecado, que está cada vez mais, sabe, se acumulando ali na superfície, sabe, ofuscando o brilho, sabe, daquele ouro precioso diante do Senhor, né? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Então, irmão, sabe, nós não podemos, sabe, levar uma vida de pecado, sabe? É por isso que nós podemos, nós devemos ser humildes, sabe? Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Nós não podemos ter mágoa diante do Senhor, né? Porque se a gente ter mágoa, sabe? Aí o que vai acontecer? Que a gente vai ofuscar o nosso brilho, né? Mas aí é diante dessa situação que mais uma vez vem o fogo, né? Que mais uma vez, sabe? Vem o processo do fogo para nos purificar, sabe? Porque Deus ele quer, sabe? Que nós venhamos, sabe? Sermos sabe, purificados, que nós venhamos nos tornar puros, sabe, diante do Senhor. Então, de repente, você está passando aí pelo processo do fogo, né? Você está passando pelo processo do deserto, você está passando pelo processo do fogo, exatamente para que você venha se tornar mais puro, para que você venha, sabe, se tornar cada vez mais purificado, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer eu e você, sabe, que nós nos venhamos, sabe, sermos, purificados. Deus, Ele quer eu e você puros, né? Porque Deus ele não trabalha, sabe, com peça suja. Deus não trabalha, sabe, com peça impura. Para Deus ele me usar, sabe, eu tenho que estar, sabe, dentro de uma pureza, dentro de uma purificação. Eu tenho que me tornar uma pessoa pura, né, irmãos? Aleluias. Então, muitas das vezes, Deus ele permite o processo do fogo exatamente para nos purificar, né, irmãos? No caso aqui, purificar o ouro, né? Só que o ouro ele pode exatamente em algum momento, sabe, ali ter o seu brilho ofuscado, né? Por causa da sujeira, por causa da oxidação, né? Agora, o interessante é que o ouro, né, o ouro, ele quanto mais ele passa pelo fogo, né, irmãos, mais puro, né, ele acaba se tornando, né? E assim eu e você, quanto mais passamos pelo fogo, né, mais puro nós vamos nos tornar, né, irmão, espiritualmente falando, e mais a gente vai brilhar, sabe? Mais a gente vai se destacar no ministério. Você pode ver que quanto mais Deus ele permite o fogo, sabe? Mais Deus ele acaba usando você no ministério. Quanto mais Deus ele permite o fogo, sabe, na sua vida, mais você consegue brilhar, mais você consegue se destacar, sabe, naquilo que você faz no ministério, sabe, na igreja, ou dentro do seu local de trabalho, sabe, naquilo que você se propõe para fazer. Porque é dessa forma que acontece, irmãos. Quanto mais passamos pelo fogo, sabe, mais Deus nos usa, sabe, mais brilho a gente vai conseguir ter e mais, sabe, valor a gente vai ter diante da presença de Deus, né? É claro que isso daí é para o crente de ouro, né? Ou seja, é para o crente que é aquela pedra preciosa, né, irmãos? É para o crente de ouro, né?
Porque se o crente ele é de madeira, né? Ou se ele é de palha, se ele é de feno, né, irmãos? Aí ele não consegue, sabe, suportar o fogo, porque quando o crente ele é de madeira, sabe, ele se desfaz com o fogo, né? Quando o crente ele é de palha, né? Na verdade ele nem precisa, sabe, tá em contato com o fogo, porque o próprio calor provocado pelo fogo já faz, né, aquela palha toda ali entrar, né, em combustão, né, e pegar fogo, né, irmãos? E a mesma coisa é a palha, né? E assim, sabe, espiritualmente falando é a mesma coisa, né? Porque assim como tem o crente de ouro, né, ou seja, que é o crente que suporta o processo, o crente de ouro, sabe, o crente de diamante, aquele crente que é como uma pedra preciosa, é aquele, sabe, que consegue suportar, sabe, as adversidades, consegue suportar as aflições, consegue suportar as crises, sabe, sem murmurar, sem pecar, sem blasfemar diante da presença do Senhor, né? Sem, sabe, querer sair da igreja, sem se desviar dos caminhos do Senhor, né? Já quando o crente é de palha, quando o crente é de feno, né? Exatamente aquele sujeito que quando vem o fogo, sabe, quando vem a aprovação, ele peca, ele blasfema, ele xinga, ele sai da presença do Senhor, ele se desvia, sabe, ele vai para o mundo, sabe, ele vai para as trevas, por quê? Porque ele, na verdade, ele era um crente de palha, né? E às vezes nem é preciso, sabe, chegar ele em contato com o fogo, porque a própria combustão do fogo, sabe, já faz ele o quê? Ele pegar fogo, já faz ele pegar fogo ali e acabar o quê? Virando cinzas, né, irmãos? Cinzas que são levadas pelo vento, né? A madeira, ela resiste um pouquinho ainda ao fogo, né? Mas também acaba virando o quê? Acaba virando carvão, né? Acaba virando cinzas, né? E são exatamente aquele tipo de crente que não suporta a luta, que não suporta a provação, que não suporta deserto, que não suporta aflição, né? Diante da primeira luta, diante do primeiro levante, diante do primeiro vento, diante da primeira tempestade, sabe? Ele já sai da presença do Senhor, ele já se desvia, sabe? Ele já se desfaz, ele já se perde, ele já, sabe? Ele já vai para o mundo, ele sai da igreja, sabe? E vai para o mundo e se perde, né? E se perde nas drogas, e se perde nas bebidas alcoólicas, né? E se perde no pecado, né, irmãos? E se perde no mundão, né? É por isso, sabe, que nós não podemos, sabe, ser esse tipo de crente, né? A gente não pode ser crente, sabe, de palha, né, irmãos? Até porque a palha é uma coisa interessante, né? Porque o que é palha? Palha, né? Na verdade, é o capim, né? O que é o feno? Eu quero falar do feno, né? A palha também é quase a mesma coisa, né? Mas o feno e a palha, o que tem de em comum, né? É que todos são secos, né? E falando, né, especificamente do feno, que é o capim, né? O feno, na verdade, é um capim totalmente seco, né? E é por causa, sabe, dessa sequidão, é por causa de estar totalmente seco que ele pega fogo, sabe, com muita facilidade, né? E por que ele está seco? Porque não tem vida em si, não tem mais aquela seiva bruta, né, irmãos? Porque quando o capim ele tá verde, sabe? Quando ele tá verde, ele tá vivo, né? Ele tá vivo porque, sabe, tem aquela seiva, sabe, tem aquela água, ele tá com nutrientes, sabe, ele tá com água que mantém ele vivo, né, irmãos? Agora, quando ele tá seco é porque ele tá morto, né? Ele já não tem mais vida em si, né? E tá totalmente seco. E assim é o crente de palha, porque o crente de palha, sabe, ou na verdade dizendo, o crente de capim, né? O crente de feno, muitas das vezes ele quer o quê? Tá morto espiritualmente, na verdade tá seco, né? Porque já não tem mais vida, já não tem mais água, ou seja, não tem palavra, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, né? O crente é de feno, de capim seco, né? É o sujeito que não tem, sabe, mais aquela vida com Deus, ele está morto espiritualmente, está seco espiritualmente, e está tão seco que mesmo sem passar pelo fogo, só em contato com o calor do fogo, ele já entra em combustão e pega fogo, né? É por isso que, sabe, a gente precisamos, sermos cheios do poder de Deus, né, irmão? Você não pode ser como um capim seco, sabe? Você não pode ser como sabe, uma planta seca. Você não pode, sabe, ser como uma árvore seca, né, na presença do Senhor. Porque senão você vai pegar fogo com facilidade, você vai se desfazer, você vai se sucumbir, sabe, diante das lutas, você não vai aguentar a prova. Mas se a gente estiver vivo espiritualmente,
se a gente estiver ali se alimentando da palavra de Deus, se a gente estiver ali se alimentando da oração, sabe? Então, quando vier, ainda que seja o fogo, né, irmãos? O fogo não vai nos queimar, né, irmãos? O fogo não vai, sabe, nos abrasar, né? Porque a gente vai suportar aquele fogo, né, irmãos? Espiritualmente falando, né? Então a gente não pode, sabe, ser esse tipo de crente, né? Crente de palha, né? Crente capim, né? Que é o feno, né? E nem o crente de madeira, né? A gente precisa ser o crente de ouro, né, irmãos? Que é aquele que não blasfema, aquele que não peca, aquele que não xinga, né, irmãos? Diante das crises, diante das aflições, né? Mas eu volto a dizer para você que por mais que sejamos de ouro, né? Se a gente não guardar, se a gente não vigiar o coração, se a gente não tomar cuidado, né, irmão? Se a gente não orar e vigiar, por mais que sejamos o crente de ouro, a gente pode acabar em algum momento ter o nosso brilho, né, ofuscado, né, irmão? A gente pode acabar se escurecendo, né, a exemplo do ouro, né? Então, sabe, se preciso for, sabe, perdoa a pessoa que te machucou, ou então peça perdão para alguém que você machucou, sabe? Não guarda sujeira no seu coração. Seja humilde, sabe? Se despoja do ego, da vaidade, para que assim, sabe, você não venha escurecer espiritualmente falando diante da presença do Senhor, né? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Isso aqui era o profeta Jeremias, sabe, irmãos? Falando, né, para o povo aqui, né? Aleluia, Deus. Eita, Deus fiel. Deus santo. Aleluia, Deus. Eita, Deus fiel. Então, meus irmãos, olha que coisa abençoada, né? Tentamos aparecer um negócio aqui na tela. Eita, Deus. Esse aqui dá até para revender de tão barato, ó, menos de R$60 aqui no TikTok. E eu gostei tanto que eu peguei até para minha esposa, ó. Tem feminino e tem masculino. Vou botar no pé para você ver. Esse aqui é familiar, tá? Eita, Deus, aleluia, Jesus. Eita, Jesus, irmãos, eu vou encerrar a live aqui, né? Esse negócio aqui, né? Vou encerrar a live. Esse aqui dá até para revender. Eita, Deus. Esse aqui dá até para revender de tão barato, ó, menos de R$60 aqui no TikTok. E eu gostei tanto que eu peguei até para